Está começando mais um episódio do LeiteCast, o podcast da cadeia do leite. Apresentação, Rodrigo Ferreira. Bom dia, seja bem-vindo ao episódio número 9 do LeiteCast. Hoje é 28 de junho de 2019 e eu falo aqui de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. E nesse episódio, o nosso convidado é o Éder Lazoana, ele que é gerente de treinamento da MSD Saúde Animal. O Éder vai nos falar sobre liderança e comunicação, um tema que, se você trabalha com outras pessoas ou convive com outras pessoas, você vai se deparar no seu dia a dia, de uma forma ou de outra. Éder, seja bem-vindo ao LeiteCast, muito obrigado aí por aceitar nosso convite, muito obrigado por contribuir com o programa. E para iniciar esse episódio, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre sua trajetória profissional, um pouco sobre o seu trabalho, seu dia a dia, enfim, um pouco mais sobre você. Olá, Rodrigo, tudo jóia? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade em participar do LeiteCast. Parabéns pela iniciativa e é uma honra participar desse quadro. Bom, eu me chamo Éder Lazoana, sou paranaense, fui criado em Rondônia, formei em veterinária em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2004 e voltei para Rondônia, né, estado natural da pecuária, onde estive nos últimos 15 anos. Há 10 anos, como veterinário atuando na MSD Saúde Animal, sendo esses últimos 8 anos para trás, atuando na parte de vendas, né, no front, e nesses últimos 2 anos para cá, fazendo essa atividade que a gente chama de plataforma Soft Skills, né, dedicado a treinamento de técnica de vendas, liderança, gestão do tempo, e há 1 ano fazendo parte do time de gerentes de treinamentos Soft Skills Latam. Então a gente é exclusivo, eu e mais 2 colegas, nós somos exclusivos para trabalhar essa plataforma dentro da MSD Saúde Animal no Brasil e também atuando na América Latina. Então é um grande prazer participar aqui e vamos falar um pouquinho aí de liderança, de comunicação e os desafios, né, que os produtores, o empresário têm enfrentado no dia a dia. Éder, eu te conheci numa palestra aqui em Cruz Alta com o tema comunicação e hierarquia. E nessa palestra você frisou bem a questão de ser um chefe ou ser um líder. Eu queria que tu diferenciasse chefe e líder, seja no negócio familiar ou seja no negócio com funcionários contratados. Então a pessoa que está na fazenda, um gerente de fazenda, um proprietário de uma fazenda, como que ele se identifica, como que ele se enxerga, como chefe ou como líder, né? E quais seriam esses critérios para ele conseguir identificar como a equipe vê ele? Bom, segundo John Maxwell, ele classifica a liderança em 5 níveis. Então você tem o primeiro nível, que é o nível de posição. Ou seja, as pessoas fazem o que tem que fazer porque você manda elas fazerem. E elas têm que fazer, porque senão elas perdem o emprego delas. Então, se as pessoas estão fazendo só pela obrigação de que o chefe mandou, você está no primeiro nível da liderança, que é o nível de posição. O segundo nível é o nível de permissão. Ou seja, as pessoas fazem aquilo porque elas querem. Elas se sentem motivadas a fazer aquilo. Então já é um nível acima do nível de posição. Será que as pessoas estão fazendo as atividades porque você mandou ou porque elas querem fazer aquilo? Porque aquilo é interessante para ela. Isso é muito interessante para a gente fazer uma autoanálise, principalmente. Quando se fala em liderança, a autoanálise ela é fundamental nesse processo. E aí, se você observa que as pessoas fazem porque querem, tem também um nível acima, que é o nível de produção. No nível de produção, as pessoas elas fazem algo em razão por aquilo que você faz pela organização. Então você é um líder visionário, você tem trazido inovações para a fazenda, você tem trazido uma série de benefícios para a fazenda que tem melhorado a qualidade de vida das pessoas, que tem melhorado a produtividade da fazenda. Então as pessoas percebem que a fazenda está melhorando a cada dia e você é o grande líder que resultou nessas melhorias. E isso motiva as pessoas a te seguir. Então esse é o terceiro nível, que é o nível de produção. O quarto nível, que é um dos níveis mais altos da liderança, é
o nível onde as pessoas vão te seguir, vão fazer algo por você, desde que você faça algo por elas. Né? E aí é um assunto que a gente vai comentar mais ao longo do podcast, que o quarto nível, que é quase o último nível da liderança, é o que você tem feito para desenvolver a sua equipe. Né? As pessoas que estão trabalhando na sua empresa hoje, elas são melhores que um ano atrás? Não, elas estão iguais. Então você não está no nível 4 de liderança, que é o nível de desenvolvimento pessoal. As pessoas não estão melhores. E é sua atribuição melhorar a sua equipe. Elas podem melhorar por si, mas depende da liderança para que essa evolução aconteça. Então esse é o quarto nível. E o último nível, o quinto nível de liderança, segundo o John Maxwell, é as pessoas seguirem por aquilo que você representa, é a sua persona. É aquele nível assim, eu trabalho para a fazenda tal por causa do fulano. Ele é demais. Ele é um cara transformador. Então onde ele for, eu vou. Para qual empresa é ele se mudar, eu vou também. Então esse é o último nível da liderança, onde as pessoas te seguem pela persona, por aquilo que você representa para a fazenda. Então esses são níveis. Para você se identificar se você é visto como um chefe ou líder, do chefe para o líder é o primeiro nível. As pessoas estão fazendo porque elas são obrigadas ou porque elas querem. A partir daí, você tem que se classificar nos níveis de liderança que você está. E como que alguém que está nos ouvindo e percebeu estar agindo como chefe poderia evoluir como líder, caso assim desejasse? Primeira coisa, a gente tem que avaliar algumas questões. Muitas vezes, quem está na liderança, por exemplo, de nível médio, um gerente de fazenda, ou um gerente de uma empresa, ele geralmente pensa que eu não posso ser um líder se eu não estiver no topo, se eu não for o líder maior. E se eu fosse o dono, aí sim eu seria um líder, eu sou só um gerente. Se eu tivesse no topo, aí sim as pessoas me seguiriam, por isso que as pessoas não me ouvem. Quando eu estiver no topo, aí sim eu vou ter o controle de tudo, agora eu não tenho controle, por isso as pessoas não me lideram. Então, esses mitos da liderança muitas vezes limitam as pessoas a se enxergarem como líder. Então, o que a pessoa precisa fazer é entender que a liderança ela é 360 graus. Você tem que liderar para o seu gestor, você tem que liderar para as pessoas ao seu redor, você tem que liderar para as pessoas que estão hierarquicamente abaixo de você. A liderança independe do cargo que você está, a liderança é uma atitude. E como que essa liderança se relaciona com as metas? É fundamental que a gente entenda que a expectativa de toda a equipe ela está na maneira como o líder como ele vai lidar com as metas. E aí o líder, na minha visão, ele tem que trocar essa palavra meta por causa. Se a equipe não entender que existe uma causa por trás dessas metas, se a empresa não vende uma causa, as pessoas não vão seguir. A meta vai ser algo que elas são obrigadas a cumprir. E esse é um grande desafio atualmente, principalmente no que se diz em relação às novas gerações. A geração Y, a geração de 20 e poucos anos que está aí no mercado de trabalho, ela não trabalha por meta, ela não se sente motivada por uma meta, ela se sente motivada pela causa da empresa. Muitas empresas têm entendido isso, as grandes empresas principalmente têm focado nisso. E como que você, na sua fazenda, na sua pequena propriedade leiteira, por exemplo, pode motivar a sua equipe a atingir as metas com uma causa? Qual a principal causa de uma fazenda de leite hoje? Qual a sua causa hoje? Por que você está aí tocando um negócio, enfrentando os desafios numa pequena, média ou até grande propriedade leiteira? O que te motiva a fazer isso daí? Hoje o agronegócio ele é fundamental para colocar comida na mesa das pessoas. Então você que tem uma propriedade de leite, quantas crianças, adultos, idosos vocês alimentam por dia? Faz esse cálculo com a produção de leite diária que você tem e você faz uma estimativa aproximada de quantas pessoas estão sendo alimentadas, quantas crianças estão sendo alimentadas pelo que você produz diariamente. E venda isso para a sua equipe, venda isso para o seu time. A causa é alimentar as pessoas com produtos de qualidade. A partir do momento em que as pessoas, esses jovens, vivenciam essa causa, as metas são atingidas de uma forma muito mais fácil. Agora vamos falar um pouco sobre comunicação.
Talvez uma das características mais importantes no líder seja sua comunicação, a sua capacidade de vender seus projetos, vender sua visão para a sua equipe. Quais são as características de uma comunicação de alto impacto, uma comunicação persuasiva, enfim, uma comunicação que realmente funciona? Quando a gente tem trabalhado esses treinamentos de comunicação e hierarquia, é fundamental que a gente lembre sempre que um líder que não se comunica de uma forma eficiente, ele tem desafios muito maiores para se tornar um líder. E o que seria essa comunicação eficiente ou uma comunicação persuasiva? Hoje se fala muito da comunicação positiva. Se tem uma pessoa que precisa ser otimista dentro da empresa, é o líder. Ele, por natureza do cargo dele, ele precisa ser uma pessoa otimista, oferecendo oportunidades, mostrando um cenário de perspectiva positiva para a equipe. Essa comunicação positiva é o primeiro elemento desse processo. E aí vem também um grande gargalo da comunicação, que é entender que as pessoas entendem diferente do que você imagina que elas entendem. Então hoje a gente sabe que mais de 80% do que as pessoas escutam não vem das palavras, e sim vem da maneira como você está se expressando. Então você que é líder, que está escutando isso agora, como você tem se expressado com a sua equipe? Qual o seu tom de voz e como você tem se gesticulado? Em torno de 10% do que as pessoas percebem quando você fala algo são só as palavras. Todo o restante é tom de voz e gesticulação. Então não importa você dizer algo que você entende que é importante para a pessoa e você dizer isso de uma forma agressiva, você dizer isso num tom de voz muito elevado, você gesticular mostrando de uma forma agressiva que ele tem que entender aquilo. A absorção desse conteúdo, ela com certeza será mínima e você não será visto como um chefe, como líder, Você será visto como um chefe naquele nível abaixo do nível 1 de liderança. Então é muito importante que a gente nos atente à maneira como nós estamos nos expressando. E como que alguém que pretende se tornar um comunicador melhor deveria proceder para este fim? Isso vai muito da natureza do ser humano. Então, se você é uma pessoa muito tímida, você precisa fazer algum curso, fazer treinamentos. Hoje tem muito material na rede, hoje tem muitos cursos que oferecem ferramentas para que você se desenvolva na sua forma de se comunicar. O que eu posso passar de sugestão é que você primeiro se avalie. Como você se enxerga como comunicador? E como que você pode se avaliar? Perguntas para as pessoas que estão próximas de você. Seus familiares, seus amigos, para pessoas que realmente vão te dar uma opinião sincera. Como você me enxerga como comunicador? Pergunta para o seu colaborador que trabalha com você. Como você me enxerga como um comunicador? Como você avalia a minha comunicação com a equipe? O melhor feedback é aquele das pessoas que estão à sua volta, que recebem diretamente os procedimentos que você passa para eles. Então, como você pode se tornar um comunicador melhor? Primeira coisa é fazendo uma autoavaliação, você perguntando para as pessoas próximas de você, e você buscando melhorias. A partir do momento que você vai atrás de conceitos, atrás de conhecimentos sobre comunicação, você começa a enxergar se você faz aquilo que você está estudando. Então você começa a entender que existe um universo enorme de técnicas e conceitos de comunicação, que muitas vezes algumas coisas a gente até faz naturalmente, mas muitos dos conceitos a gente não está seguindo porque nem sabe que eles existem. Então é estudar, é fazer uma autoanálise, é perguntar para as pessoas ao redor, é perceber como as pessoas estão reagindo à maneira como você se comunica. E pensando no negócio com funcionários, quais seriam as dicas para prevenir ou solucionar problemas de comunicação entre colegas de trabalho? E em relação às dicas para solucionar problemas de comunicação na empresa, Rodrigo, existem várias maneiras de você melhorar a sua comunicação com o time. Principalmente a comunicação clara entre todos é fundamental. Existem inúmeros exemplos de empresários, de CEOs, de gerentes que utilizam alguns mecanismos para que isso aconteça. Um mecanismo, por exemplo, uma sugestão que a gente fala muito nos treinamentos, é a rodada de reconhecimento, a reunião semanal, reunião quinzenal, Hoje já se fala até em reunião semanal com a equipe,
Toda segunda de manhã, toda sexta à tarde, enfim, você vai encontrar o dia melhor, o horário melhor para fazer essa reunião de alinhamento, que deve ser no máximo aí de 5 a 10 minutos. Por quê? Esse alinhamento de estratégias e de expectativas da semana, ele é fundamental para que você crie um canal de comunicação de confiança com a equipe, para que a própria equipe se comunique entre elas de forma eficiente e que ela saiba que aquilo que ela fez durante a semana, na reunião de final de semana ou do início da semana que vem, vai ser comentado do efeito colateral de uma atitude negativa e, principalmente, de um reconhecimento de uma atitude positiva de que ele fez. Então, o que acontece muitas vezes é que o colaborador ele faz uma atividade positiva, ele dá um esforço adicional, você percebe, mas não faz um reconhecimento. E muitas vezes esse reconhecimento ele não é público. Né? A gente faz o reconhecimento individual e o feedback negativo público, e a gente tem que fazer exatamente o contrário. A gente vai falar um pouquinho mais disso no final. Mas então eu acho que as reuniões semanais, quinzenais com a sua equipe, reuniões bem rápidas, reuniões mensais, passando o resultado do mês, como se você tratasse a sua fazenda como uma empresa mesmo, um empreendimento. Isso é fundamental você levar esse nível de profissionalismo, porque você vai ampliar a eficiência da comunicação com a sua equipe. Uma coisa que tem se falado muito, Rodrigo, nas fazendas e nas empresas também, de uma maneira em geral, é do feedback. Hoje os jovens eles têm uma sensibilidade muito maior a críticas, né? E é cada vez mais importante que a gente trabalhe o feedback da maneira correta. Se você demorar muitos dias para fazer reconhecimento ou chamar a atenção de algo que foi negativo, é o que a gente brinca, né, chamando de flashback. E isso aí perde uma grande eficiência nesse processo. Então o feedback ele tem que ser dado no máximo em 48 horas, tanto positivo quanto negativo. E quando se fala em feedback, existe um conceito muito trabalhado aí que é o conceito do feedback sanduíche. Né? Ele é citado também no livro da Daniela do Lago. É um livro muito legal, Despertar Profissional. E o feedback sanduíche é sempre você enaltecer, começar uma conversa, sempre individual, sempre privada. E essa conversa ela tem que começar falando dos pontos positivos da pessoa, depois você vai falar do ponto de melhoria como uma sugestão de melhoria e você finaliza reforçando as habilidades que ele tem para realizar essa atividade. Tá? Esse é o feedback sanduíche. Então positivo, ponto de melhoria, pontos fortes da pessoa, sempre de forma individual. O reconhecimento ele tem que ser em público, quanto mais gente próxima do reconhecimento, melhor. Éder, estamos nos encaminhando para o final desse episódio. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para nossos ouvintes, alguma coisa que tu considera importante para seu desenvolvimento pessoal e profissional, ou até mesmo um chamado para a ação de quem está nos ouvindo. Rodrigo, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade de a gente poder compartilhar um pouco do trabalho que eu faço com os pecuaristas, com os empresários, com o agronegócio de uma maneira em geral, trabalhando os treinamentos de liderança, técnicas de vendas, comunicação e hierarquia. É uma oportunidade muito legal estar com esse canal direto com o produtor e também com os profissionais que trabalham em torno do agronegócio, principalmente focado em produção de leite. A mensagem final que eu deixo em relação ao nosso tema, que é liderança e comunicação, é você que é líder, seja de 2 pessoas, seja de 20 pessoas ou de 1.000 pessoas numa empresa, para que você seja visto como um grande líder para essa empresa, você tem que criar uma transformação, algo que seja positivo para a empresa. E muitas vezes, o que você vai transformar para um aspecto positivo da empresa são as pessoas. Então o foco tem que ser 100% nas pessoas. Uma pessoa de cada vez. Conheça as pessoas que estão ao seu redor. Quem é essa pessoa? Quem é a família dela? Quais são as preferências dela? Qual a história de vida dessa pessoa? O que motiva ela a estar lá trabalhando com você? E o que você pode fazer para melhorar a vida dessa pessoa? Muitas vezes a gente tem em fazendas, e tenho participado de alguns treinamentos, onde o maior líder de uma grande fazenda de corte, ele é analfabeto. E ele tem uma liderança nata. Então, você como líder dessa pessoa, o que você tem que fazer? Você mudar a vida dessa pessoa, de repente ajudar a pessoa a aprender a ler e escrever. Né? Se é uma pessoa mais instruída, oferecer novas habilidades para essa pessoa. Ela vai levar isso para a vida dela, toda. Aquela pessoa foi uma pessoa que fez diferença na minha vida. A gente lembra das pessoas que fazem diferença na nossa vida. Você quer uma prova disso?
pense nos professores que te marcaram na escola. Agora pensa no professor que mais te marcou na sua escola. Você lembra desse professor porque ele fez algo que mudou a sua vida, que marcou a sua vida para positivo. Então, se você quer ser visto como líder, se você quer sempre ser lembrado pelas pessoas, faça algo positivo, transforme a vida de alguém para melhor. Então essa mensagem final que eu deixo, não existe uma solução mágica para que você saia de chefe para líder, e sim que você olhe para as pequenas coisas que estão ao seu redor, se comunique de uma maneira mais clara, mais eficiente e principalmente faça a diferença na vida das pessoas. Rodrigo, boa sorte no seu projeto, desejo tudo de bom, conte sempre comigo, foi um prazer estar com você. Um grande abraço. Este foi o episódio número 9 do LeiteCast, falando sobre o tema liderança e comunicação com o nosso convidado, o Éder da Lazoana. Um tema muito importante para você que quer interagir melhor com as pessoas ao seu redor, seja comunicando ou seja liderando. Fique atento aos próximos episódios. Em breve teremos mais conteúdo, mais entrevistas. Lembrando que este episódio e os demais podem ser encontrados no site do Santa Fé Agroinstituto. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.